Atos 12, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Amém? Eu quero ler também o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. Não, é João 4, versículo de número 14. João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças, eu quero te louvar e te glorificar. Também eu quero lhe pedir que o teu Santo Espírito, através da tua palavra, venha, Deus bendito, ministrar nossas vidas. Os nossos corações sejam aquecidos pela tua palavra, e o teu Espírito Santo nos ordena, nos impulsa para no dia a dia nós praticarmos, ó Deus. Que o Senhor, através da ministração dessa palavra, venha nos libertar. Venha nesta noite, Senhor, fazer com que as cadeias que tenha talvez nos impedido, que tenha talvez estorbado o progresso que o Senhor já tem projetado para conosco, venha cair as cadeias, as correntes, todos os impedimentos que tenham, ó Pai bendito, sido lançado contra a minha vida, contra a vida da tua igreja, contra a vida da tua filha, do teu filho, todas as setas, todos os dados inflamados, todas as armas das trevas, seja desfeita pelo poder da tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor visitou Pedro quando estava na prisão, e ele estava algemado, ele estava, ó Deus, para ser morto, mas o Senhor, ó Pai bendito, antecipou e desfez todas as artimanhas, todo o projeto, todos os planos do diabo contra a vida de Pedro, porque o Senhor, ó Deus bendito, pode fazer muito mais, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, há quase 2000 anos atrás, também o Senhor fará hoje, na minha vida e na vida da tua igreja, porque o Senhor não muda, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Assim seja, para a glória, para louvor do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu voltar no texto principal de Atos 12, esse versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 4, que fala a mulher samaritana, fala do encontro que a mulher samaritana teve
com Jesus. E aqui eu só quero dar uma pequena introdução, mas gostaria que você prestasse bem atenção, porque aqui nós vimos qual é a vontade, qual é o propósito, ou o que acontece na vida de uma pessoa quando ela tem um encontro com Cristo. Essa mulher teve um encontro com Cristo, mas antes dela ter um encontro com Cristo, naquele momento ela estava para buscar água, vamos assim, terrenal, né, da vida natural. Ela estava no poço para pegar essa água. Só que aqui Jesus, ele fala para ela assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água aqui, hoje, ela é o Espírito. Entende? Ela é a vida espiritual. Ela é espírito e vida espiritual que uma pessoa passa a receber ao ter um encontro genuíno com Cristo. Quando uma pessoa, um ser humano, quando uma alma tem um encontro com Cristo e ela experimenta, ou seja, ela prova do reino espiritual, irmãos, não tem nada igual, que pode igualar a presença de Deus, ou seja, não tem nada que pode igualar com o Espírito de Deus. Não tem nada que nesse mundo terreno, não tem nada que pode igualar ou comparar com o espiritual, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Quando uma pessoa, quando um crente, ele prova, ele experimenta a presença de Deus, a plenitude, tem uma experiência espiritual, entende? Com o Espírito de Deus, irmãos, nada mais pode substituir a satisfação que o Espírito faz dentro de nós. Que aquele Jesus disse que do seu interior jorrarão, né, para a vida eterna. Então, creio eu que quando uma pessoa tem esse ponto, acontecerá o caso que ocorreu com Zaqueu, por exemplo. Após ele ter um encontro com Jesus, Jesus passar uma noite, né? Jesus pousar na sua casa, ele sendo um homem pecador, ele sendo um ladrão, como fala, um cobrador de impostos na época, e disse que todos ali censuraram Jesus, porque ele estava na casa de um pecador, mas disse que após Zaqueu ter uma conversa, ter um encontro genuíno com Cristo, ele demonstra e fala para Jesus que ele estaria disposto a devolver aquilo que ele roubou e dividir também as suas riquezas com as pessoas necessitadas. Isso é prova que houve uma conversão na vida dele após o encontro, após a conversa, após o conhecimento de Cristo. Agora, aonde nós lemos no capítulo 12 do livro de Atos, olha bem, aqui estamos falando dos apóstolos, dos discípulos que também haviam tido um encontro com Cristo. Pedro, por exemplo, foi um dos que eram pescadores, e ele teve um encontro com Cristo, deixou a sua vida, o seu trabalho terrenal, para poder seguir a Cristo. Passou aproximadamente uns 3 anos e meio sendo preparado por Cristo e seguindo a Jesus. Olha bem, Pedro tinha aproximadamente uns
quando ele começou a vida ministerial dele, ele era jovem ainda, 40 anos de idade, 43, por aí. Aqui, quando fala Herodes persegue a Tiago e a Pedro, possamos observar aqui também que isso foi por volta do ano 42, 43 da nossa época. Amém, irmãos? Para de ler aí, olha aqui para você entender a mensagem. Isso ocorreu na época, hoje seria há 40, 43 anos da nossa época, da nossa atualidade. Pedro, Tiago, Jacó e todos os demais foram os que iniciaram, os discípulos que iniciaram a igreja primitiva. Só que aqui vai relatar que houve uma perseguição. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Ele mandou maltratar alguns cristãos daquela época. E diz o versículo 2: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, ele começou a perseguir, a maltratar, a matar, a prender alguns cristãos. Chegou à liderança, seria aos discípulos. O versículo 3 diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Olha bem, esse rei Herodes, eu quero dizer aqui, ele vai representar o Satanás, o diabo. Esse rei Herodes vai representar o Satanás, o diabo. Aqui nós entendemos que o objetivo desse rei Herodes qual era? Era impedir a divulgação do Evangelho. Era que os apóstolos, que os discípulos, que os cristãos daquela época não prosseguissem na missão de divulgação do Evangelho. Então ele foi, prendeu alguns irmãos, maltratar alguns cristãos, e depois ele começou a perseguir a liderança, os líderes, os discípulos, os apóstolos. Vendo isso agradava aos judeus, os judeus parece que gostaram disso, agradou isso a eles agradando disso, disse que lançou a mão de Pedro, após ter matado Tiago, o irmão de João, a fio de espada. Pegou Pedro e colocou na prisão. Segundo aqui o texto fala, tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma para o guardar, tensionando apresentar ao povo depois da Páscoa. No dia seguinte, após a Páscoa, ele já queria matar Pedro. O plano de Herodes era matar Pedro. Já tinha matado um, aquilo pareceu muito bom. Esse Herodes, ele estava num momento de orgulho. E se você continuar lendo aqui, vamos entender que o orgulho foi crescendo tanto. É tanto que esse capítulo 12 aqui, ele vai relatar essa prisão, ele vai relatar o juízo, que Deus fez juízo também, contra esse Herodes. Deus fez juízo, depois, contra esse Herodes. E também, vimos nesse mesmo capítulo 12, o progresso da igreja, o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho. O plano do diabo era o quê? Era barrar o avanço do Evangelho. Era que os cristãos da época não pregassem. Então eles lançou essa perseguição e maltratava, perseguia e matava os cristãos. Olha, irmãos, isso estamos falando há quase 2000 anos atrás. Não deu 2000 anos ainda.
porque isso ocorreu no ano 40 e 43 da nossa época. Quando for o ano 2043, possamos dizer um aproximado de 2 mil anos, mas ainda não chegaram a 2 mil anos. É bom citar isso. E os anos passaram. Você acredita que o diabo parou de querer perseguir a igreja? Alguém fala assim, não, ainda vai vir a perseguição. Irmãos, olha bem, pode sim haver algo mais severo de querer impedir, fechar a porta da igreja, mas não possamos chamar isso de perseguição. Sabe qual é a perseguição que o diabo ainda mantém até nos dias atuais? É que nós, como igreja, seja um discípulo, seja um líder, seja um membro que não prega o evangelho, que não prega, que não divulga o evangelho, ou seja, que nós não temos uma vida cristã ativa, uma vida cristã progressiva, produtiva. O diabo, ele continua com seu plano, só que naquela época ele matava fisicamente, ele prendia fisicamente. Hoje, pelo menos aqui na nossa redondeza, no nosso Brasil, você não vê isso. Quando você vê algum pastor aí sendo preso, é por safadeza, por ser egoísta. Agora, o que eu quero que você entenda bem aqui é que hoje o diabo mudou a sua estratégia de querer impedir que a igreja não progressa, que a igreja não pregue, que você não pregue o evangelho. Quais são as estratégias que o diabo está utilizando hoje? Entende? Nesse caso, ele prendeu Pedro, colocou algemas nas suas mãos, 2 algemas, uma agarrava a mão dele aqui e a outra ligada ao soldado. Entende? Ele colocava a algema aqui e essa algema ligada ao soldado, de modo que se Pedro mexesse e queresse fugir, despertava o soldado lá, 2 escoltas de soldado. Também colocou mais guardiões nas portas para guardar. Então ele meteu algemas, se prendeu e segurou muito bem seguro. Entende? Muito bem seguro. E ali Herodes, o plano era: vamos matar, vamos perseguir. O plano do diabo é como disse em João 10:10. O diabo ia roubar, matar e destruir. Então ele queria destruir, não queria que a igreja progressasse. Só que aí no versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha bem, irmãos, a igreja estava no processo de implantação, estava no processo de levantando-se, de crescimento, nesse período da igreja primitiva. O plano de Satanás era o quê? Barrar. Só que qual era o plano de Deus? Não era que a igreja fosse barrada, que a igreja seguisse, que a igreja continuasse, tivesse progresso. Só que disse que a igreja estava em oração a favor de Pedro. Quando a igreja ficou sabendo que Pedro estava lá na cadeira, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro estava na cadeira, estava encorritado, disse que a igreja começou a orar incessantemente, sem cessar. Ou seria, a igreja usou a sua arma. Fala, seu irmão, assim: usa a arma. Disse que a igreja orava incessante a Deus a favor de Pedro. E aí é onde que acontece? Quando Herodes estava para apresentar
dia seguinte, no dia seguinte, Herodes estava tudo pronto, o diabo estava com o seu plano de matar Pedro, tudo pronto. Já tinha matado alguns, e agora já estava tudo pronto. No dia seguinte, a espada ia correr com Pedro. Olha bem, irmãos, no capítulo 20 ou 21 de João, Jesus havia dito para Pedro, Jesus, olha, quando você é jovem, você corre, você vai para um lado, vai para o outro, mas quando você ficar velho, alguém vai ter que te guiar. Então, com isso, Jesus já estava dizendo para Pedro, olha, você vai morrer na sua velhice. Entende? Pedro já tinha uma palavra dada pelo Senhor. O diabo, que é o Herodes, estava com um plano de matar Pedro. Pedro estava dormindo. Alguém pode até falar, Pedro dormindo, não sei o que, mas Pedro estava confiante. Mesmo se Herodes lançasse mão dele e matasse ele, ele sabia que ele estaria morrendo por uma causa que ia glorificar o nome do Senhor e ele ia ser um mártir, como Tiago já tinha sido o primeiro mártir. Aqui nós vemos que Pedro estava confiante, né? E mesalgemado, sabendo que ia ser morto, que Herodes estava com um plano já arquitetado, tudo pronto, com as autoridades para matar Pedro, mas Pedro estava dormindo, confiando no Senhor. Irmãos, o diabo, por mais que ele está com todos os seus armamentos, com todos os seus projetos, com todos os seus planos, contra a igreja, ou contra você, ou contra mim, não acontecerá se Deus o permitir. Não acontecerá. Não acontecerá. Não adianta você ficar desesperado. Você tem que ficar confiado na promessa, na palavra que Deus tem liberado para a sua vida, para a minha vida. Você tem que confiar nisso. Pedro estava ali dormindo, não podia fazer outra coisa que ele ia fazer. Confiar no Senhor, tranquilo. Se ele fosse morto, o nome do Senhor ia ser glorificado através da sua morte. Ele sabia que ele estava que ia ser morto por uma causa justa. Aqui eu entendo que Pedro sabia que morrer com Cristo era muito melhor. Pedro sabia do encontro que ele tinha tido com Cristo, da água viva que Cristo havia dado para ele, que jorrava para ele. Então ele sabia que ia jorrar para a eternidade. Entende? Ele não estava preocupado. Aquele que beber da água que eu der, Pedro havia bebido dessa água. Pedro havia bebido da água que Jesus desse, que jorrava para a vida eterna. Então quando ele foi para a prisão, eles pegaram ele, meteram na prisão, ele não ficou desesperado ali. Quem foi o advogado de Pedro? O próprio Jesus. Quem foi interceder? A igreja foi orar por Pedro. E ali nós vemos que eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Olha bem, Pedro estava num calabouço, escondido, guardado, um calabouço escuro, que a cadeia naquela época era assim. Diz que Deus lá na eternidade, ele toma a decisão e fala, dá ordem ao anjo. O anjo foi lá na prisão. O anjo foi lá e disse que sobreveio temor ali naquela prisão, né? E disse que veio uma luz, iluminou todo aquele lugar escuro. A luz, a presença de Deus, a presença desse ser, que fala aqui o anjo, diz que iluminou todo o lugar onde estavam ali, escuro. A presença de Deus. E isso ocorreu porque a igreja estava orando, irmãos. Agora, se você não ora, tem algo errado. Porque a igreja do Senhor, ela é uma igreja que ora. Ela começou assim. Entenda? Ah, mas isso foi lá até 2000 anos atrás. Não importa.
Não estou falando para matar eles, não. Fogo do Espírito. Que Deus chacoalhe esse povo, irmão. Aqui, ora, por aqui que eu estou aqui, já que Deus mandou aqui. E até o último dia que Deus permitiu eu estar aqui, eu vou estar lá. Vou estar lá. Porque eu sei que Deus ouve, irmãos. Eu creio na palavra. Eu creio que Deus os chacoalhe esse povo. E o fogo que, se eles não se arrepender, não crer em Cristo, o fogo que vai estar, que já está preparado, é o fogo do inferno. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é assim? Então qual é o fogo que está preparado para aqueles que não creem? O fogo do inferno. E a igreja sabia, irmãos, que o avanço, a pregação, a divulgação, a proclamação do Evangelho não poderia parar. E que Pedro estava sendo injustiçado. Pedro estava ali sendo condenado à morte, injustamente. E a igreja foi e orou. E Deus falou: anjo, vai lá. Porque a igreja orou. Anjo, vai lá. Vai lá libertar o meu servo Pedro. E o anjo vem, o anjo obedece, chega, ilumina a prisão. E chegou lá, Pedro dormindo, encorrentado. Diz que o anjo toca no lado de Pedro. Ele não golpeou, ele não deu uma porrada, um murro em Pedro. Ele tocou um toque e disse que ele despertou. O despertou. Toca seu nome aí, se você pode tocar. Toca. Toca aí. Desperta, irmãos, toca, irmãos. Seja dois ou três, toca. Crê na palavra. Diz que tocou. E Pedro despertou, diz aqui um texto. E diz: levanta-te depressa. Falou: levanta-te depressa. Deus tem pressa, irmãos, que nós nos levantamos. E aí diz, ó: então as cadeias caíram das mãos, irmãos, as cadeias saíram automaticamente, sozinha se desfez, as correntes, que estava algemado Pedro, atado ali. Diz que as cadeias estavam na mão de Pedro e na mão do soldado. Entende? Diz que as cadeias se desfez sozinho, só com a presença de Deus, irmãos. Não precisou de martelo, não precisou de chave. Não fala aqui, diz que as cadeias se desfez. Se desfizeram das mãos dele. E disse, e o anjo lhe disse: cinge-te e calça a sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então disse que o anjo falou: cinge, levanta. E Pedro despertou, se levantou, pegou a capa, e o anjo iluminou todo aquele lugar escuro. A presença de Deus iluminou. Entende? Foi iluminado. E o anjo falou assim: segue-me. Quando chegou do outro lado, saindo, o seguiu, sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, e ele estava tendo como se fosse uma visão. O versículo 9 fala: depois de ter passado a prisão, de maneira a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Eles foram passando todas as portas e chegaram no último portão. Diz que o portão se abriu sozinho. Isso de noite. Quem tinha o controle desse portão se diz que abriu automaticamente. Você acha que tinha esses portões? Não é esses portões velhos que nós vemos aí automáticos. Naquela época não havia portão automático. Mas Deus o fez.
O anjo tinha um controle, Deus tem um controle, não. Quando Deus ordena, disse que o negócio abriu sozinho, o portão ficou automático, não tinha para o portão automático funcionar, tem que ter luz, não é? Não havia luz lá. Não havia luz ali. Essa luz elétrica, não. Creio eu que 2000 anos atrás não tinha, né? Mas disse que o portão funcionou, o controle funcionou. Quem tem esse controle? O Todo-Poderoso. E por que funcionou? Porque a igreja orou. Porque a igreja orava. O diabo estava com um plano arquitetado. Herodes estava ali pensando que ele podia e fazer o que ele bem quisesse, como já tinha feito. Só que Deus não disse aí não. E aí quando saíram lá fora, que o portão se abriu, disse que o anjo o deixou. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. E aí diz: então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Todo o povo está tudo expectado, com expectativa, sabe? Para que Pedro fosse morto. E aqui ele cai na real, quando o anjo vai, agora se vira, Pedro, agora é você agora. Olha, irmãos, Jesus te chamou, te deu a revelação do Evangelho, nos deu a revelação do Evangelho. Agora nós temos de fazer nossa parte. Não podemos ficar também de braços cruzados. O anjo aqui e Deus fizeram tudo para Pedro ali. Quando chegou lá, passou todas aquelas tranqueiras, as trancas, as portas, chegou lá fora, o anjo falou: agora é por sua conta mesmo. Agora, mano, você, somos, eu e você, somos nós, temos que fazer a nossa parte. Entende? Você viu que o diabo se levantou contra a igreja? Né? Prenderam, mataram. A igreja não se acovardou, não se silenciou. A igreja não ficou silêncio. Não ficou silêncio. Foi orar. Viu que a coisa estava assim, ficando difícil. Foi orar. Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Pedro foi liberto. Chegou o momento que ele falou: agora vai. E Pedro falou: o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir na casa de Maria, mãe de João. Olha, irmão, sabe onde estava correndo essa oração? Lá na casa da irmã Maria. Lá na casa da irmã Maria. É lá que os irmãos estavam reunidos. A oração estava havendo na casa da irmã Maria. E lá ele chegou lá e ele viu, ó, concolonizado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diz que ele foi até lá onde estava havendo a oração. Quando ele chegou lá, diz que bateu na porta. Saiu uma criada chamada Ruth, ver quem era. Quando ela viu Pedro na porta, não acreditou, nem abriu o portão, correu lá para dentro. Quando ela chegou lá dentro, olha, Pedro está aí. Aonde eles estavam orando. Disse que eles não acreditaram. O versículo 15: eles disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Irmãos, Deus, Ele tem algo glorioso para fazer através de nós, da igreja. Sabe por que muitas vezes a igreja hoje não anda? É porque a igreja não está
posicionada como deveria estar. Aqui nós vemos uma igreja reunida, não estava no grande templo, mas estava reunido na casa da irmã Maria. Ora, mas quando cada um de nós queremos cuidar só do nosso umbigo, entende ou não? Cada um lá, eu vou fazer para lá, outro eu vou para lá, nada acontece. Nós vemos aqui que estava em Pedro, foi lá, até eles ficaram admirados. É Deus livrou o Pedro. E aí hoje nós vemos, e muitas vezes queremos até culpar, é o pastor, é por conta, não, irmãos, a igreja é uma agrupação de pessoas que está unido com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e elas se uniram, esse povo, esses irmãos se reuniram para orar e interceder a Deus a favor de Pedro, que estava para ser morto. Hoje, irmãos, escuta, o que me chamou a atenção nessa passagem foi que as cadeias caíram das mãos de Pedro, as cadeias que estavam aprisionando Pedro. Hoje, nós muitas das vezes não estamos conseguindo avançar porque tem cadeias que estão nos aprisionando, cadeias, irmãos, que nos impedem, cadeias que muitas vezes faz nós olhar só para o nosso umbigo, cadeias que faz nós preocupar só com nós mesmos, cadeias que faz nós não ter comprometimento, cadeias que não deixam nós ser fiel. Entende ou não? Não deixa de ser fiel, um exemplo, eu estou aqui, eu tenho que ser fiel aqui, ou não é? Deus me trouxe aqui, eu sou fiel aqui. Deus se trouxe você aqui, eu tenho que ser fiel aqui. Agora existem cadeias, o diabo envia setas malignas e que faz você muitas vezes até ficar no lugar, mas não improdutivo, que não produz nada. Entende? Você viu que a igreja viu que alguns já tinham sido maltratados, o outro lá, o Tiago, já tinha sido morto, e ele viu que o homem estava matando. Ó. O que ele foi fazer? Foi orar, foi clamar. Hoje nós vemos que o diabo está matando as pessoas aí. Hoje não está matando fisicamente, apesar de muitos morrem fisicamente também, mas aí fora as pessoas estão perdidas. Quem que Deus vai usar para libertar essas pessoas? A igreja. Os Pedros, os Tiagos, os Jacó, não é? São eu e você que Deus quer usar. Mas como nós vamos fazer isso? Orando, não é? E para isso Deus quer tirar as cadeias. Tem cadeias de preocupações, entende? Cadeias de ocupações. As pessoas hoje estão muito ocupadas. O diabo lança tanta cadeia de enfermidades, não é? Deixa a pessoa cansada. Entende? Se a pessoa hoje, o crente, ele não consegue congregar, ele não consegue orar, por quê? São cadeias. E se você for conversar, se você for falar, você, deu um cansaço, deu uma fraqueza, deu um sono em mim. Irmãos, eu vou ser sincero com você, e eu não durmo dentro de igreja. Se você dorme, desculpa, mano, são cadeias malignas aí. Eu quero ver você dormir lá na empresa onde você trabalha. Vai trabalhar e dormir lá para você ver, se você não mandar embora. Sim ou não? Vai para essa linha do trem e vai e dorme lá para você ver se o trem não passa no céu. Vai para essa rua e dorme para você ver se o carro não bate no céu. A menos que eu dê uma buzinada, você pula lá na frente. E Deus está buzinando em nós hoje, através da sua palavra. Porque as pessoas estão sendo mortas. Espiritualmente está indo para o inferno. Entende? E nós, irmãos, eu falo com toda certeza, eu estou aqui com uma missão. Você é a mesma coisa. Dentro ou não? Tem uns que ficam de igreja na igreja. Entende? Buscando não sei o quê. Se Deus é um só.
e não de homem. Olha o que esse homem fez. Ele estava tão cheio de orgulho, tão orgulhoso, que o povo chegou a dizer: é vós de Deus, não de homem. Olha o versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme o expirou. Diz que o anjo do Senhor veio e feriu Herodes. Deus fez juiz. Você vê, irmão, Deus está fazendo juiz. Deus faz juiz contra aqueles que se levantam contra os seus servos. Parece que não, mas fará. Ele fez juiz aqui contra Herodes. Se acha que ele não fará juiz também contra aqueles que se levantam contra mim e contra você? Fará, ele não mudou, irmãos. Deus não tem filho preferido. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui disse que Herodes foi comido de vermes, de bicho. Ele ainda vivo, o anjo feriu ele, e de repente os anjos, os bichos entraram nele. Sabe por quê? Porque não glorificou a Deus. Por não dar glória a Deus. Glorifica a Deus, irmãos. Agora, uma coisa é o seguinte: não é só de falar glória a Deus, aleluia. Glorificar a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Glorificar a Deus nos nossos feitos. Sendo diferente. Sendo, como disse aqui, uma igreja que usa suas armas. A arma que ela usou aqui foi a oração. A oração. Amém? O versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O diabo queria prender a Pedro, matar a Pedro, como havia matado os outros. Queria impedir o progresso da igreja. Mas Deus falou assim: não, Satanás, não, Herodes, você não vai parar a minha igreja. A igreja cresceu, isso aqui, ó. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Paulo, Bernabé e Paulo cumpria a sua missão, voltava a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então aqui nós vemos Paulo e Bernabé indo até a Antioquia e até Jerusalém, voltavam para Jerusalém, pregando e anunciando o Evangelho, e a palavra era pregada e a igreja crescia. Por quê? Porque Deus antecipou o plano de Satanás. O diabo está aí pensando que vai parar a igreja. Não para. Pode se levantar. A Bíblia diz que as portas do inferno se levantarão, mas não prevalecerá. Entende, irmão? Por isso que eu te animo nesta noite a prosseguir com a sua missão. Não parar. Você tem que saber que Deus te chamou com um propósito, com uma missão. Amém? E eu quero orar. A minha oração nesta noite é que as cadeias caiam. Nos coloquemos em pé. Aleluia. Cadeias cairão, assim como caiu das mãos de Pedro. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus Cristo, no poder da autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero nesta noite, ó Deus, lhe pedir, assim como o Senhor ouviu a oração da tua igreja, lá na casa da irmã Maria, hoje nós estamos aqui, ó Deus bendito, nesse bairro, que se chama Cidade Nova, na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo, no país chamado Brasil, aqui nesta rua, Deus bendito, Rua 3, número 325, há muitos anos estamos aqui. Eu venho orar a ti, ó Deus bendito, que o Senhor envia anjos e abre negastai de cola da suíte de quem específico nesse lugar e rompe as cadeias, as correntes, quebra, Senhor Deus, todos os dardos inflamados do Satanás, todo plano, todo projeto maligno, satânico, diabólico que está, ó Pai bendito, agindo nesse
Pai, em nome de Jesus, todas as cadeias que estão contra, Pai, as famílias, contra os matrimônios, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, todo demônio da mentira que tem enganado, a Deus bendito, que tem destruído, a Deus, manda, Pai, ordena o teu anjo Gabriel, anjo Miguel, venha, Pai, no poder da autoridade do teu nome, no poder da manifestação do teu Espírito Santo, ilumina, Pai bendito, as mentes, os corações das pessoas para crer no teu Evangelho, porque tu diz na tua palavra, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. O Senhor iluminou a prisão de Pedro, aonde Pedro estava preso. O Senhor iluminou, veio uma forte e grande luz naquele lugar, e ele pôde sair daquela prisão. Também quando se encontra em prisões, ó Pai, na escuridão do pecado, Pai, em nome de Jesus, ilumina. Xerebra labacai de quebraia. O Senhor ouviu a oração da igreja que estava na casa de Maria, Senhor. Ouça a oração do teu servo, Senhor. Ouça a minha oração em nome de Jesus. E abra lá a machada de quem? Abre os céus. Abre-se as comportas dos céus. Envia, Senhor Deus, tua palavra. E repreenda toda ação maligna, toda ação diabólica. Aqueles crentes, ó Pai bendito, que estão encorrentados, que estão amarrados, que estão endemoniados, que estão desviados. Manda o anjo lá e chacoalha-los. Toca-nos. Tu tocou na vida de Pedro. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Salva, Senhor Deus. Salva, Senhor. Tu és o Salvador do mundo. Manda luz. 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 Luz nesse lugar. Enche esse lugar com a tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Envia nesse lugar homens comprometidos, com comprometimento, ó Pai, para te adorar, para orar. Levanta nesse lugar uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja, Senhor Deus, que te ama. Halagaxerega dagaxei, darabasalabaxu de quebra nagaxei, abralabaxui de quebra nagaxui, calabaxalabaxerega tarabasui, ombralagaxerega dagaxei. Trabalhando o Senhor, quem o impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus era por Pedro, Herodes não pôde fazer nada. Não pôde. Abre, quebra, dai de cologou soebre, né? Se Deus é contigo, minha irmã, quem será contra ti? Trabalhando Deus, quem impedirá? Aleluias. Pai, quantas cadeias o diabo tem lançado contra a tua igreja, para que a tua igreja não ora, para que a tua igreja, ó Pai bendito, fique uma semana inteira sem congregar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por amor do teu nome eu te peço, toca na tua igreja, toca, Senhor, toca, desperta o teu povo, desperta-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Pai. Os bares estão cheios por aí, as discotecas, os bailes, tantos lugares, ó Pai bendito, cheio de pessoas, ó Pai, bêbadas. Senhor, venha na Gassuí de quebra-labachu, ombra-laba-xerega-laba-xerio, abra-cai de gol de quebra-lá e de gol de quem, ombra-laba-xalaba-laba-xeia, Deus. O Senhor tem o poder da vida. Herodes, o diabo queria matar Pedro, como havia matado alguns. O Senhor não vai matar, não, ele não vai morrer dessa maneira. Não é por tuas mãos, Satanás, não é por tuas mãos, Herodes, que Pedro vai morrer. Não. Coitado de quebra nada cheio. Deus tem planos. Aleluia. Nada pode frustrar os planos de Deus.
diabo não pode frustrar, não. De caixa é de quebra-nai, cachuí de quebra-nai. Tu tem palavra, tu tem promessa. E abra, cai de colocou, de cai de col, de cai de cai, Espírito de Deus. Continega suí de calacachoeiro. Nada vai chuí de quebra-nai de col. Nada pode de catai de col, de cai de quebra-nai de col. Laga xerega de gay, Senhor. O Senhor, ó Pai, fez juízes poderosos. Por ele não glorificar a Deus. O Senhor não mudou. E esse, ó Pai bendito, que tem burlado, que tem, ó Pai bendito, se levantado contra a tua igreja, contra, ó Pai bendito, a vida dos teus servos, trata-nos com eles, ó Pai. Faz juiz. O Senhor é juiz justo. Faz de acordo com a tua vontade. Faz, ó Deus. Aí a tua igreja cresce. O Senhor derrubou todo orgulho que estava na vida de Herodes. Ele queria ser um Deus, e o povo estava gostando, e o Senhor foi lá e feriu, mandou hoje ferir. Esses que estão, ó Pai, oposicionando contra a tua obra, toca na vida deles, ou eles se converta, ou morra com medo de bichos, lá no inferno, em nome de Jesus. Abre aqui e se arrependa que Jesus te perdoa, se arrependa que Jesus te perdoa. Ele te cura, ele te batiza com o Espírito Santo, te leva para o céu. É a vontade dele, é o querer dele, é a abrastar e quebra lá, e quebra lá, chebra lá, cai de cola da soei. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de Elias, Deus de Eliseu, tu és o mesmo. Jesus, tu és o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Assim nós cremos, assim nós oramos. Xerega da gaixoe, porque o fim está próximo, o fim está vindo. Aleluia, de qual, Senhor. Oh, tá cai de quem? Quantos, ó Pai, do diabo tem matado por aí? Mas que nesta noite muitos serão, ó Pai, surpreendidos pela visita do teu anjo, e sobre o toque de desperta. Quantos estão precisando ser tocados? Quantos estão, ó Pai, só ocupados nas coisas desta vida? Só pensa nas coisas do mundo, no material, só pensa nas coisas dessa vida, nos prazeres dessa vida. Quebra essas cadeias, ó Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor. Por favor, não te peço em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu nome, Jesus. Jesus, tu morreu para salvar. O Senhor mandou um anjo lá para tocar em Pedro, e Pedro continuou pregando o Evangelho. A tua igreja crescia, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor não mudou, porque a tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. E aqui estamos, necessitando, ó Pai, do sobrenatural. Precisamos, ó Pai, do agir. Por isso, ora, te clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.